Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio André Castellani. Felizmente, eu sou um dos ganhadores do prêmio CAPES de tese de 2013. Especificamente, ganhei o prêmio na área de economia. Bom, a minha tese de doutorado foi defendida pela FEA, USP, pela Universidade de São Paulo. E eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre a minha tese. É uma videoaula curtinha, espero que seja bem dinâmica e bem legal para todos, que todos aproveitem, tá? Então, falando um pouquinho sobre mim, antes de começar a tese especificamente, eu sou o Sérgio André Castellani, sou economista formado pela FEA, tenho mestrado e graduação aqui na FEA e o doutorado também aqui na FEA, tá? Todos em teoria econômica. E o meu orientador foi o professor Danilo Camargo Igliori, que é também economista e mestre aqui pela FEA, pela Universidade de São Paulo, e tem doutorado também em economia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra, tá? Bom, o título da minha tese e o tema dela principal é sobre florestas e cidades. Especificamente, o que eu quis falar foi sobre urbanização e os impactos dessa urbanização e do crescimento populacional recente da Amazônia sobre o desmatamento da floresta amazônica, que, como nós brasileiros sabemos, é ainda a maior floresta do mundo. Então, o desenvolvimento econômico e a urbanização da região têm impactos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao longo da aula, mas antes disso, gostaria de falar um pouquinho sobre a tese em si, onde ela está disponível, tá? Então, para quem quiser ler a tese, ela está em tesesusp.br, o link direto está aqui nessa apresentação. Na apresentação aqui nessa aulinha, eu já vou deixar a apresentação com o pessoal da CAPES, tá? Um anexo a essa videoaula. Meu e-mail direto é esse, e quem quiser acessar direto, uma vez que tiver a apresentação, para não precisar digitar tudo isso daqui, pode acessar direto nesse link aqui, que você cai lá e pode baixar o PDF direto, totalmente grátis, da tese, tá? A tese, ela tá em inglês, ela foi feita em inglês com o objetivo de ter uma publicação internacional, um impacto internacional, tá? Então, a tese não foi feita em português. Mas é um inglês não muito, o inglês não é muito, digamos assim, não amigável, tá? Um inglês acessível para todas as pessoas. E também pode falar direto comigo, que eu tenho versões em português de algumas partes dos capítulos e etc, para quem estiver disposto a estudar um pouco mais a fundo, além dessa aula que a gente vai ter aqui, tá bom? Bom, começando a aula então, especificamente. Na verdade, essa aula é uma descrição rápida do que foi a minha tese, então eu vou contar um pouco da história de como eu cheguei a esse tema e por que ele é relevante e por que ele foi considerado alguma coisa relevante para a literatura e para a sociedade brasileira, tá? Bom, começando com a motivação. Na verdade, todo o estudo de desmatamento ligado à Amazônia, 90% das publicações e dos estudos que a gente encontra sobre a Amazônia falam sobre o desmatamento como sendo causado por coisas ligadas à oferta. Quando a gente está falando de economia, a gente tem economia, tem oferta e demanda. Então são coisas ligadas à oferta. Por exemplo, agropecuária. O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer especificamente com isso é o seguinte: você vai pesquisar sobre desmatamento na Amazônia, você começa a pesquisar sobre isso, digita, por exemplo, no Google ou algum site de busca, causas do desmatamento. Basicamente o que você vai encontrar é que essas causas são ligadas especificamente a agropecuária, que vai lá, ocupa o solo onde previamente você tinha uma área de floresta e nesse solo, nesse local, deixa de existir floresta para existir uma atividade agrícola. Porém, o que você encontra pouco na literatura é quem consome aquilo que é produzido por essa agropecuária. Então, o que se acredita, basicamente, é que essa agropecuária ela se instala naquela região onde havia floresta, causando desmatamento, para produzir bens de consumo, certo? Então, carne, soja, milho, qualquer coisa relacionada à atividade agrícola, ela se instala nessa região para produzir isso, mas quem consome essas coisas? São as famílias do Sudeste? É a população brasileira que vive no Sul? É a população que vive no Centro-Oeste? Ou é a própria população local? Ou isso é exportado para fora, então nesse sentido são as famílias que vivem fora do Brasil? Essa pergunta não tinha uma resposta clara na literatura. O que existia até então eram poucos artigos indicando algumas coisas, por exemplo, o artigo do Feminol, que está da Feminol, Mary Feminol, que está nas referências bibliográficas da minha tese,
E esse artigo falava alguma coisinha, mas era um artigo já um pouco antigo, tá? Ele era dos anos 90. E fora esse artigo, não existia muita coisa que explicava isso, que dizia quem consumia. Então, quem está causando o desmatamento via demanda, tá? Via demanda por aqueles bens da agropecuária que são produzidos ali. Essa foi a motivação principal pela qual eu falei, opa, gostaria então de fazer um estudo, vou focar minha tese para tentar complementar a literatura no sentido de explicar um pouco melhor quem que está causando, quem somos nós aqui do Sudeste, nós paulistas que causamos, ou são as pessoas da própria Amazônia. O que existia, além da literatura, existia uma crença de que, usando um termo bem simples, de que o Sul, o Sudeste e fora do Brasil são ralos da produção, né? Como se toda aquela produção fosse destinada para o Sul e para o Sudeste e para as exportações. E isso causa o desmatamento na Amazônia. Nesse sentido, então, é como se a gente estivesse sugando o desmatamento para cá, para o Sul e para o Sudeste. Porém, os resultados que a gente encontra na tese, após fazer os cálculos de quem que causa esse desmatamento, não são bem esses, tá? A gente vai ficar mais claro conforme a gente for passando pela tese. Tá? Então essa crença ela não era baseada em nenhum estudo específico. Então minha contribuição inicial de cara foi, bom, quero tentar dar essa contribuição. Tá? Bom, tudo isso daqui eu já falei, tá? Então só retomando. Então eu quis analisar causas ligadas à demanda, como eu acabei de explicar, e o que me motivou foi que, olhando os dados recentes, a gente observa que a Amazônia cada vez mais vem se urbanizando. Então, especificamente, se você comparar os dados de censo de 2000 para 2010, você vai observar um crescimento das cidades, tanto da população que vive em cidades, quanto do tamanho dessas cidades mesmo, que mais ou menos como é no resto do Brasil, em que a população cresce fortemente nos grandes centros urbanos, nas regiões metropolitanas. Tá? Então, isso vem acontecendo também na Amazônia. A diferença é que a Amazônia está localizada dentro da floresta, então isso tem um impacto sobre a floresta que vai ser relevante. Além disso, você observa um crescimento populacional muito forte nessa última década também. O número que a gente tem é que a população brasileira cresceu cerca de 10, 11%, e a população da Amazônia, especificamente, cresceu mais de 20% nessa década. Então ela cresceu ao dobro da velocidade do resto do Brasil. Obviamente isso tem impactos tanto ambientais quanto econômicos, que é o que a gente vai tentar abordar aqui nessa tese. Então essa foi a motivação pelo lado da literatura. Pelo lado teórico, a minha motivação, essa figura diz bastante qual que é a motivação. Eu tive a felicidade de, durante a tese, poder visitar algumas cidades da Amazônia, especificamente no Pará. Eu fui para Belém e fui para Santarém. Quando eu fui para Belém, aquela visão daquela cidade gigantesca ao chegar, né, realmente fui de avião, porque vim de São Paulo, ao chegar na cidade você vê aquela cidade gigantesca no meio da floresta. E aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi a história econômica recente de países como o Japão, por exemplo, que tiveram um crescimento econômico espetacular, também passaram por um processo de urbanização da sua população, e isso gerou praticamente a extinção das áreas de recursos naturais em volta do Japão e até nos países vizinhos. Então, isso na hora me veio a história do desmatamento. Eu estava indo para a Amazônia com o desmatamento na cabeça. E aí, na hora, eu pensei, bom, isso deve ter um impacto muito relevante. E aí, essa foi a motivação, digamos, física. Foi o contato com o negócio, tá? Para poder fazer essa tese. Bom, com minha cabeça de economista e como meu orientador, desde sempre, mesmo antes de eu definir o tema, ele também estudou sempre questões ligadas à urbanização, uso do solo e economia espacial, a gente sabe, a literatura econômica, então, eu tinha algum conhecimento de que a literatura econômica diz que urbanização está fortemente relacionada ao desenvolvimento econômico da região. Então, sempre que uma região se urbaniza, ou sempre que crescem as cidades, isso gera desenvolvimento econômico. A ideia não é tão simples de entender, você não precisa estudar tão a fundo a economia para entender a ideia essencial disso. A ideia é que quando as pessoas, firmas, se juntam, elas têm ganhos de produtividade, elas têm economias de custo de transporte, e tudo isso acaba gerando o desenvolvimento econômico mais acelerado daquela região. Tá? Então, a gente sabe que essa urbanização observada na Amazônia, por um lado,
ela tem esse impacto positivo de gerar o desenvolvimento econômico da região. Isso em termos teóricos ainda, tá? A gente vai olhar o que os dados dizem sobre isso, mas em termos teóricos, ela tem esse lado de gerar desenvolvimento econômico de uma das regiões que é uma das mais pobres, na verdade, do Brasil, que é a região norte, onde está a Amazônia, tá? Então, ela tem esse lado positivo. Porém, como eu acabei de falar na historinha que eu contei rapidamente sobre o Japão, ela também tem impactos ambientais. E estando essas cidades localizadas no meio da floresta, você tem impactos ambientais relevantes. Então isso é o que a gente chama na economia de um trade-off, ou seja, uma troca. Você ganha por um lado, perde por outro. Então a questão do desmatamento na Amazônia, quando você coloca esse elemento da urbanização, ela se torna uma questão muito mais complicada de você lidar. Então as políticas econômicas, políticas ambientais que lidem com o desmatamento da Amazônia, tem que levar em conta esse lado da urbanização, como a gente vai mostrar nos resultados aqui da tese, para poder aplicar as políticas certas de desenvolvimento sustentável. Porque você pode, senão você pode acabar gerando muito desenvolvimento, mas com forte impacto ambiental, ou seja, floresta pode sumir, ou você pode gerar a preservação florestal, só que isso vai implicar na pobreza da população da região, tá? Na manutenção da pobreza e da desigualdade social que a gente tem lá naquela região. Então, tendo isso em vista, o primeiro capítulo da minha tese foi justamente tentar medir quais são os impactos dessa urbanização recente da Amazônia sobre o crescimento econômico da região. Então, no primeiro capítulo, eu parei de olhar um pouco para desmatamento e comecei a olhar para a parte econômica. O método que eu fiz isso, e aí sim você precisa realmente estudar mais economia, fazer, para aqueles que forem seguir carreira, né, em economia, eles vão ver bastante disso daqui. Eu usei técnicas de econometria espacial, tá? Então são técnicas bastante usadas na economia para medir justamente correlações empíricas desse tipo. Então, como que uma variável A, que é a urbanização, afeta outras variáveis como crescimento e desenvolvimento, tá? Eu não vou entrar muito no método nessa aula, a gente não tem tempo para isso. Mas então eu usei dados de PIB per capita, dados que representassem crescimento e desenvolvimento econômico, como emprego, PIB per capita, IDH e educação, tá? E eu tentei correlacionar isso com urbanização. Como urbanização eu usei o emprego, proxies, né, variáveis que representam a urbanização, eu usei o emprego no setor de serviços, densidade demográfica ou até o dado de população urbana que o IBGE disponibiliza, tá? Então, emprego no setor de serviços, porque geralmente o setor de serviços fica localizado nas cidades. Então, ele costuma ser um bom representante do tamanho das cidades, ou da variável urbanização que eu quero usar. Tá? Bom, os principais resultados foram que as cidades, mas conforme a teoria econômica prevê, observamos na prática, no caso da realidade da Amazônia, de que as cidades mais urbanizadas, ou seja, as que têm maior população urbana e maior percentual de emprego no setor terciário, são também aquelas que apresentam o maior PIB per capita e o maior IDH. Isso comprova, de certa maneira, corrobora, né? Na ciência é difícil a gente falar comprova com todas as palavras, mas isso é uma evidência a favor de que realmente a teoria econômica está certa nesse sentido de que essa urbanização traz benefícios econômicos para a região, tá? Bom, adicionalmente, a gente encontra que o crescimento econômico também é correlacionado com maiores níveis de educação da população. Esse é um resultado importante em termos do longo prazo. Educação no longo prazo acaba por gerar mais crescimento econômico ainda, mais desenvolvimento ainda. Então, se a urbanização causa mais crescimento econômico e se o crescimento econômico causa maior educação, então a urbanização também está contribuindo para a educação. A gente sabe que isso é verdade quando a gente observa que locais mais rurais, em que existe mais pobreza, o acesso à educação é mais difícil. A criança que mora na zona rural tem que viajar muitas vezes até a cidade todos os dias, então a educação acaba tendo um impacto negativo nesse sentido, tá? Para a educação. Bom, isso significa também, quando a gente adiciona aquele elemento de que a população da Amazônia cresce rapidamente na região, que a economia local ela caminha rumo a uma maior autossuficiência da economia, no sentido de que a economia passa a depender menos de exportar para o sul, exportar para fora. Isso, pelo lado econômico, é bom, em geral, isso é bom, o desenvolvimento do mercado local, mas pelo lado ambiental, isso vai ter um impacto razoavelmente relevante que a gente vai discutir nos próximos capítulos aqui, tá? Então, o capítulo 2, prosseguindo, como eu já olhei para o lado econômico, daquele nosso trade-off que eu falei no começo, o capítulo 2, o objetivo foi mensurar qual é o desmatamento mesmo causado pelo consumo de bens e serviços por parte das famílias
que moram na própria Amazônia, com um foco especial no consumo daquelas famílias que moram nas regiões metropolitanas locais. Porque, como eu disse, nosso foco aqui é ver não só o tamanho do impacto do crescimento da população, como também do crescimento das cidades daquela região. E sendo as regiões metropolitanas as maiores cidades, a gente quis dar uma olhada nisso, em qual que é o impacto, o quanto essas regiões metropolitanas, o quanto o consumo dessas regiões metropolitanas causa em termos de desmatamento, tá? O método que a gente utilizou foi um método que a gente chama na economia de insumo e produto, tá? Eu não vou entrar em detalhes do método, mas basicamente, aqui eu fiz um pequeno esquema gráfico que mostra mais ou menos o que ele mede, tá? Então, como é que ele funciona? Aqui estão as famílias da Amazônia, elas consomem diretamente da agropecuária da Amazônia. Quando elas consomem da agropecuária da Amazônia, elas geram desmatamento. Além disso, a gente tem que medir, as famílias da Amazônia, elas consomem de outros setores, bens e serviços de outros setores. E esses outros setores produzem. Ao produzirem, eles também consomem bens produzidos na agropecuária na Amazônia. E esses bens essa agropecuária causa desmatamento via uso do solo. Então, eu preciso produzir agora cabeças de boi ali, na região onde previamente você tinha floresta, então eu preciso desmatar para isso acontecer. Então a gente mede todo esse efeito, tá? Não é só um efeito direto aqui, a família vai lá e compra compra milho, uma espiga de milho, isso significa agropecuária na região onde era floresta, isso causa desmatamento. Mas além disso, aquelas famílias elas consomem, por exemplo, móveis. E aí esses móveis são produzidos consumindo madeira, por exemplo, que era na região da Amazônia, que é produzida na região da Amazônia. Essa madeira vai acabar gerando desmatamento. Tudo bem? Ou, um exemplo mais claro ainda, aqueles setores, por exemplo, os móveis, os trabalhadores daquele setor de móveis vão acabar comendo arroz e feijão para poder produzir, certo? Na alimentação diária deles. E essa alimentação deles significa um consumo também da agropecuária da Amazônia, que também gera desmatamento. Tudo bem? Então é uma conta bem completa, tá? Esse método. Bom, a gente usou dados da estrutura produtiva do Brasil e de consumo, que vem basicamente do IBGE, tá? Usamos dados de uso do solo, então quanto floresta vira agropecuária e vice-versa, do inventário de emissões de gases de efeito estufa, tá? Também produzido pelo governo, tá? E aí os nossos resultados principais foram que o primeiro resultado e o mais relevante é que o consumo das famílias locais, ou seja, que moram na Amazônia, causa um desmatamento bastante relevante em termos relativos. Então, essa frase aqui representa bem esses termos relativos, tá? Esse efeito. Embora a população local represente apenas 13% da população brasileira como um todo, ela é responsável por quase 30%, por 27% do desmatamento na região. Então, aquela história de que realmente são as famílias do Sul e do Sudeste, ou são as exportações que causam o desmatamento em termos mais relevantes, ela é verdade, mas ela não é tão verdade assim. Os indivíduos que moram na Amazônia têm um impacto bastante relevante. Eles representam cerca de 30% do desmatamento na região. Considerando que essa população é a menor parte, é praticamente só 10% do Brasil, pode-se considerar esse efeito bastante relevante. O que eu quero dizer, se a gente trabalhar um pouquinho esses números, a gente chega num número que traduz um pouco melhor o que eu estou dizendo. Cada indivíduo que vive nas regiões metropolitanas da Amazônia, locais, né, eles causam quase 8 vezes mais desmatamento do que indivíduos que moram no resto do Brasil. Então, em termos per capita, esse impacto é bastante relevante. Isso seria bastante esperado por qualquer economista que estuda economia urbana, porque a gente sabe que é mais barato você consumir os bens produzidos próximos a você. Então, se eu moro aqui em São Paulo, é mais barato consumir bens produzidos aqui em São Paulo, porque o custo de transporte é menor para esse bem chegar ao meu consumo, tá? Então, isso é um resultado que era esperado, mas que na literatura ainda não tinha sido estudado. E essa é a relevância desse capítulo da minha tese para a economia como um todo, tá? Além disso, aqueles indivíduos que moram em áreas da Amazônia, mas fora das regiões metropolitanas, causam quase o dobro do desmatamento do que indivíduos que moram no resto do Brasil, tá? E como essa urbanização ainda está em evolução, ou seja, é um processo evolutivo, as cidades lá ainda não atingiram o tamanho das cidades do resto do Brasil, tá?
como ela ainda está em evolução, o quadro é que esse desmatamento relativo ou causado pela urbanização deve, ou pode pelo menos, piorar ainda mais no futuro, tá? O que torna a situação ainda mais delicada. Então, até agora, a gente observou que, realmente, a urbanização e o crescimento da população local tem causado efeitos positivos para a economia local e negativos em termos de desmatamento. Então, aquele trade-off teórico que a gente viu no começo, ele realmente é comprovado, tá? A gente tem evidências a favor da existência dele. O que torna a questão política do desmatamento da Amazônia no futuro bastante delicada, tá? Os próximos governos vão ter que enfrentar essa questão, no sentido do trade-off entre pobreza e desmatamento. Por fim, vou passar um pouco mais rapidamente o terceiro capítulo. No terceiro capítulo eu tentei ver quais são as causas, o que está causando a urbanização local, né? O que faz essa urbanização, por que de repente começou a se urbanizar? Rapidamente, a história da Amazônia diz que nos anos 60, ainda o governo da ditadura militar, ele promoveu políticas de ocupação da Amazônia que incentivavam as pessoas a se mudarem para lá. Tá? Por diversos motivos, entre eles não entregar o território para os estrangeiros. Tá? Mas outros motivos entre eles. O fato é que o que é relevante para nós aqui é que esse início de ocupação local deu origem a cidades que passaram a crescer rapidamente ao longo dos últimos 20 anos. E aí o que eu tentei olhar foi, na última década, será que isso está relacionado a crescimento vegetativo ou será que isso está relacionado à migração? E se for migração, o que explica as pessoas chegarem ou saírem da Amazônia? Então eu tentei dar uma primeira olhada, dar um primeiro passo em direção a entender um pouco essa urbanização, para poder aí sim lidar com essas questões no futuro, as políticas lidarem melhor com essa questão no futuro, tá? Então eu tentei verificar qual é a relação da migração, de fluxos migratórios, de entrada e saída de pessoas na Amazônia com essa urbanização e quais são as principais características dos municípios da Amazônia que fazem as pessoas saírem ou chegarem na Amazônia, tá? O método, novamente, foi o método aquele mesmo usado no primeiro capítulo, com algumas diferenças, dependendo do que você vai fazer, você precisa fazer alguns controles adicionais, tem dificuldades adicionais, etc. Mas o método básico foi a econometria. E usei dados de fluxos migratórios dos censos demográficos, tá? Então, o censo demográfico de 2010, do IBGE, e características dos municípios que também peguei desse censo e das PNADs, tá? Bom, os resultados principais foram que o crescimento vegetativo local é o que explica mais nos últimos 10 anos, pelo menos de acordo com os dados do censo, é o que explica mais o crescimento da populacional local. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso é que os fluxos migratórios tiveram pouca importância para explicar esse aumento do tamanho da população nos últimos 10 anos, de acordo com os dados do censo. Tá? Então, esses fluxos, quando eu calculei isso, eu esperava que os fluxos migratórios tivessem um peso maior. E, na verdade, eles não tiveram um peso tão forte. Então, significa que é a própria reprodução da população local que explica esse crescimento. Novamente, isso aponta um pouco para aquilo que eu já disse sobre a autossuficiência da região. A região caminha para ser cada vez mais autossuficiente, tanto em termos econômicos quanto em termos demográficos. Não está dependendo tanto da população chegar de outras regiões mais. É a própria população dentro do lugar que causa o seu próprio crescimento, tá? O outro resultado foi que a entrada e saída dos migrantes da Amazônia, né? Então os imigrantes e os emigrantes, eles têm motivações distintas que os levam a deixar ou entrar na Amazônia. As pessoas que entram na Amazônia, que vêm do resto do Brasil para a Amazônia, elas vão buscando principalmente maiores níveis de renda no curto prazo. Então, quer dizer, lá está ocorrendo uma urbanização, a gente sabe que isso tem efeitos positivos economicamente. Então, basicamente são migrantes que vêm de outra região pobre do Brasil, do Nordeste, que antes iam para o Sudeste, e agora eles passam a vir para a Amazônia, em busca de ganhos de renda imediatos. Então, não é que eu estou buscando ter uma melhor educação, não. Eu estou buscando um emprego que vai me pagar melhor do que eu ganhava na minha cidade de origem hoje, tá? No momento atual. Já os emigrantes, aqueles que saem da Amazônia, eles vão em busca de municípios que têm melhores níveis educacionais. Isso é uma primeira evidência, claro que isso não comprova definitivamente, mas é uma evidência de que as pessoas que saem da Amazônia,
eles estão buscando um nível de renda maior no longo prazo, ou seja, eles querem educar melhor os filhos deles, para os filhos deles poderem ter níveis de renda superiores e com isso ter uma vida melhor no futuro, tá? Então, as pessoas que chegam e saem têm dinâmicas diferentes. Bom, se a gente interpretar que a urbanização está gerando ganhos imediatos em termos econômicos, esse quadro migratório, pelo menos, deve no mínimo se manter, se não piorar ainda mais a situação em termos ambientais, tá? Bom, então, só para resumir, a principal mensagem da minha tese é que a urbanização e o crescimento populacional recentes na Amazônia têm de fato causado o que a gente chamou do trade-off socioambiental, em que há maior desenvolvimento econômico da região ligado à urbanização e ao crescimento populacional, e por outro lado também há um maior nível de desmatamento relacionado a isso. Portanto, o nosso desafio futuro, eu digo nosso como sociedade, como Brasil, o desafio futuro para as políticas econômicas futuras e para a própria sociedade brasileira é que, tendo esses resultados em vista, como a gente vai fazer para gerar maior desenvolvimento socioeconômico local no futuro, sem causar impactos ambientais tão grandes, sem sumir com a floresta, tá? Falando em termos bem simples. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena videoaula. Eu gostaria, por fim, de agradecer a CAPES pelo prêmio, pelo apoio, tá, que foi dado a essa tese. A FAPESP, que me financiou durante a tese, pagou a minha bolsa, pagou as minhas contas. A FEA USP, que é a minha faculdade desde a minha graduação. Ao meu orientador, Danilo Camargo Igliori, e aos meus co-orientadores, em especial ao professor Guilhoto, que me ajudou muito em um dos capítulos da tese, aos coautores dos artigos relacionados a essa tese, que estão sendo desenvolvidos, em especial ao Rafael Barbieri e a Ana Baruffi, que me ajudou bastante também, tá? E aos demais colaboradores da tese, pessoas que me deram ideias, o professor Eustáquio Reis, diversas outras pessoas, o professor André Chagas, Alexandre Sartoris, professor Feres também, que estava na minha banca da defesa da tese, que me ajudaram muito com comentários, sugestões e etc. A todas as outras pessoas que, porventura, eu tenho esquecido de mencionar o nome aqui, aos meus amigos e à minha família, porque me ajudaram sempre ao longo de toda a minha vida. Muito obrigado e espero que vocês tenham gostado. Até mais.